Como é que pode um simples chinelo de borracha, que um dia foi visto como um item de necessidade básica, virar um ícone global da moda? Pois é, essa é a incrível história de como a Havaianas fez uma verdadeira alquimia, transformando borracha em ouro. Olha, o contraste é impressionante. Pensa só, lá nos anos 70, era um produto de primeira necessidade vendido em saquinhos plásticos. Hoje, é um artigo de moda que chega a custar centenas de euros lá fora. Essa é a dimensão da transformação que a gente vai analisar agora. Para a gente entender essa jornada toda, vamos dividir a história em 4 atos. Primeiro, a origem bem humilde lá no começo. Depois, a maldição de se tornar um produto básico demais. Aí vem o renascimento, a explosão de cores e, por fim, a gente tira as lições práticas dessa história toda. Bom, tudo começa em 1962, e o objetivo aqui, olha, não era nada de moda. A ideia era criar um calçado que fosse durável, barato e higiênico para a classe trabalhadora brasileira, que naquela época muitas vezes ainda andava descalça. E a inspiração, curiosamente, veio do outro lado do mundo. O design foi totalmente baseado na Zori, que é aquela sandália tradicional japonesa, sabe, feita de palha de arroz. A sacada de gênio foi simplesmente trocar a palha pela borracha, um material que o Brasil tinha de sobra e que era muito mais durável. E o que mais impressiona é que cada detalhe foi pensado. A Alpargatas não só trocou o material, mas manteve a textura de grãos de arroz no solado como uma homenagem à inspiração japonesa. E o nome Havaianas foi escolhido para vender o sonho do paraíso havaiano, uma jogada de mestre desde o início. E o resultado? Um sucesso assim, imediato e avassalador. Em só 2 anos, as Havaianas se tornaram tão, mas tão essenciais que foram incluídas na cesta básica do país. Imagina só, ao lado de arroz e feijão. Só que ser tão comum e barato acabou trazendo um novo problema. Nas décadas seguintes, a marca virou sinônimo de baixa renda. Foi, de certa forma, uma vítima do próprio sucesso. A própria comunicação da marca na época mostrava essa posição defensiva. O foco era só lutar contra as imitações, destacando coisas funcionais como não deforma, não solta as tiras. Enquanto isso, o estigma social de ser um produto barato só aumentava. Mas aí, no comecinho dos anos 90, aconteceu uma coisa totalmente inesperada. Jovens, surfistas, a galera da praia, começaram a fazer algo com os chinelos que mudaria para sempre o futuro da empresa. E foi aqui que o jogo virou. A empresa tomou uma decisão genial. Em vez de lutar contra o que os clientes estavam fazendo, ela decidiu ouvir. E isso deu início a uma verdadeira revolução colorida. A galera tava virando a sola do chinelo para cima para ficar tudo de uma cor só. O que a Havaianas fez? Lançou a linha top monocromática. E esse foi o primeiro passo de uma jornada que levaria a marca das prateleiras de supermercado para cestas de presente do Oscar. A estratégia foi uma aula completa de rebranding. A percepção do produto mudou da água pro vinho. De necessidade, virou acessório de moda. Eles usaram a validação de celebridades para quebrar o preconceito e começaram a exportar a brasilidade como um estilo de vida que todo mundo queria ter. Então, o que a gente pode aprender com essa história incrível de reposicionamento? Quais são as lições práticas, o passo a passo, dessa alquimia que a Havaianas fez? Bom, dá para resumir a virada da Havaianas em 4 passos. Primeiro, ouvir o cliente e observar o uso criativo que ele faz do produto. Segundo, reposicionar a marca com design e embalagem novos. Terceiro, usar a prova social, as celebridades, para quebrar o estigma. E, por fim, transformar um item comum num símbolo poderoso de identidade. Tem uma citação que resume isso tudo perfeitamente. O sucesso é a união da utilidade com a emoção. E foi exatamente isso que a Havaianas fez. Ela pegou um produto super útil e injetou uma carga de emoção, de história, de desejo. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final que é bem inspiradora. Que objeto comum do nosso dia a dia está aí, bem na nossa frente, só esperando por uma grande reinvenção. A próxima grande inovação pode estar literalmente debaixo do nosso nariz.